Se você é macumbeiro, com certeza já ouviu falar da entidade Marabô, ou melhor, do Exu Marabô. E dependendo da região que você se localiza, o seu terreiro também se manifesta um outro Exu chamado Marabá. São duas entidades um pouco semelhantes, às vezes confunde a nossa cabeça quem é quem. Mas hoje eu gostaria de dividir com você um pouco sobre o Exu Marabô, justamente para que em outro vídeo possamos nos dedicar ao Exu Marabá. Fica no vídeo de hoje porque vamos desvendar os segredos, os mistérios de Exu Marabô. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, e gostaria de dividir com você um pouco sobre a entidade Marabô. E realmente é um pouco, até porque é uma das entidades mais famosas, mais extensas em seu estudo aqui na Umbanda e na Quimbanda. Marabô sempre esteve presente nos terreiros, antes mesmo da tal fundação da Umbanda. Temos relatos dessa entidade no Calundu, na Cabula, até mesmo na Jurema e no Catimbó. Existe uma vasta extensão de seu conhecimento, de sua origem, do que faz, como se manifesta. É uma entidade que está presente de norte a sul, leste a oeste desse Brasil. Então, é impossível ignorar a existência dessa entidade entre nós. A palavra Marabô tem diversas origens. A primeira origem é a Banto. Claro que eu vou falar da raiz Banto, que alimenta as nossas tradições até os dias atuais. Existe uma divindade, um Nquince, na tradição Banto, também cultuado no candomblé de Angola, chamada Mavambo. Mavambo é a divindade das encruzilhadas, onde tudo se encontra. Mavambo é muitas vezes sincretizada com o próprio orixá Exu, pois dividem ali certas características. Mavambo é só mais uma das divindades que trabalham na encruzilhada, trabalham nos caminhos, com o elemento fogo, com o elemento da sociedade, como diz o próprio panteão dos Nquinces na cultura Banto. A divindade Mavambo, ela vai ser transferida para outras religiões de mesmo seio, e vai haver ali as suas transformações, como nós observamos em outras divindades também. Mavambo então vira Marango. Marango depois vai se transformando em Marabô. Essa é uma das origens deste nome. Mavambo, divindade Banto, que vira Marango, que depois vira Marabô. É uma típica transferência de valores, alterando ali a palavra de acordo com a cultura e de acordo com aqueles que estão absorvendo dessa cultura. Uma segunda origem, a qual ainda estou lapidando a pesquisa, pode apontar também a origem da palavra Marabô para os povos indígenas. Nós temos uma etnia, uma comunidade indígena chamada Marubô. Marubô. Então, o elo perdido para que eu possa identificar se há ou não há uma ligação da entidade para com a comunidade, a etnia Marubô, para dar origem à entidade Marabô, é justamente um fenômeno social. Alguma coisa que liga não só a comunidade indígena Marubô com algum feito social, heróico de alguma dessas pessoas que pertence a essa etnia e que isso teve impacto para a comunidade afro-indígena aqui no Brasil em alguma dessas épocas. Por hora, eu não tenho dados nenhum para te mostrar, mas fique aí, não é bem semelhante? Marubô e Marabô? Nós estamos em terras indígenas, então, algum momento houve esse impacto social dessa comunidade para com a nossa comunidade e ali houve uma transferência de conhecimento, dando origem a essa entidade Marabô. Caso você conheça alguma fonte, algum dado que fale dessa ligação da comunidade indígena Marubô com a própria comunidade afro, que vai dar essa origem da entidade, deixa aqui nos comentários que eu vou agradecer muito. E aproveitando para agradecer
ao Mariano. Ele é um inscrito do canal, ele pertence à Tenda Espírita Pai Cambinda, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e ele colaborou com um comentário riquíssimo, a qual eu trouxe para vocês, dessa assimilação de Marabô com Mavambo. Crédito para quem merece crédito. E a terceira origem para a entidade Marabô, agora sim, tempos modernos, talvez nem tão modernos assim, mas justamente no próprio Candomblé, no Candomblé de Queto, onde nós encontramos a divindade Exu, e ali, segundo os ensinamentos de Queto, Exu se divide em diversos epítetos, são partes da própria divindade. Então eu vou encontrar Exu Inã, Exu Onã, Exu Ekbó, Exu Marabô, Exu Tiriri, Exu Olonã, Exu Lonã, e assim vai para vários tipos de nome, que seria como fossem títulos do próprio Exu Orixá. Dentre esses títulos, como já citei, nós encontramos 2 títulos que são bem semelhantes às entidades de Umbanda. O primeiro é o Exu Tiriri, que nós vamos falar em um outro vídeo sobre a origem do Exu Tiriri na Umbanda. Mas também tem o Exu Marabô. Quando houve modernamente esse contato da Umbanda com o Candomblé, colocou-se Marabô como entidade de Xangô, porque segundo o entendimento do Candomblé Queto, o Exu Marabô, orixá, ele corresponde ao orixá Xangô. Então quem é iniciado para o orixá Xangô no Candomblé de Queto vai receber o Ojubó, o assentamento, para louvar, para cultuar também o Exu orixá do epíteto Marabô. Como se liga aqui no Brasil Xangô à justiça, automaticamente ligou o Exu Marabô também à justiça. Quando a Umbanda se aproximou do Candomblé, absorveu essas características do Exu Orixá Marabô de Xangô para o Exu Marabô entidade, fazendo com que Marabô fosse uma entidade da justiça. Então nós vamos encontrar não só pontos cantados modernos, falando de Marabô é filho de Iansã com Xangô, falando que Marabô é a entidade da justiça, é o justiceiro e tudo mais. Essa ligação, ela talvez não dê a origem da entidade Marabô, mas ela traz grandes características do que nós acreditamos que a entidade, o compadre de Umbanda chamado Marabô, atua, principalmente no campo da justiça. Então, talvez compreender melhor a entidade nos fará compreender melhor a sua origem. Sabemos que Marabô é um compadre de Umbanda e dificilmente ele traz características do próprio Candomblé, até mesmo do Candomblé moderno. Marabô, por diversas vezes, fala, canta segundo as suas outras tradições. Eu mesmo já encontrei Marabôs que falavam muito da cultura indígena. Já encontrei muito Marabô que fala da cultura banto e que canta até para divindades em Quince. Então, talvez o Candomblé Queto não seja a referência da origem da entidade Marabô, até porque já havia manifestações dessa entidade Marabô na Cabula e no Calundum. E sabemos que o Calundum foi o experimento que deu origem depois ao Candomblé que nós conhecemos. Então, talvez não é no Candomblé de Queto que se origina essa entidade, mas com certeza é no Candomblé de Queto que nós lapidamos ou compreendemos melhor como essa entidade trabalha. Talvez até absorvendo coisas a mais do que ela faria. Nessas minhas andanças nas macumbas da vida, eu sempre conversei com muitas pessoas mais antigas da religião. Eu sempre procuro conversar com quem já viveu bastante a religião para ter uma fonte mais exata das coisas. E uma história sempre me chamou a atenção. A história que eu vou lhe contar agora é uma história que não tem comprovações de fonte, mas vieram não só de uma, mas de várias bocas de pessoas antigas da religião, principalmente sacerdotes, pais e mães de santos de Candomblé, da Bahia. Conta a história que um dia, lá na Bahia colonial, não essa Bahia de hoje, lá no período da escravidão, havia uma fazenda. E essa fazenda era próspera, era bonita,
tinha bastante escravizados, logo era uma fazenda rica, e ali nascia muitos mestiços, ou, como era chamado na época, caboclos, que era a mistura de europeu com indígena ou europeu com uma pessoa preta, africana ou descendente. Nascia então ali um mestiço. Como era pecado na época haver a mistura de raça, porque entendia-se, segundo a Igreja Católica e os cientistas eugenistas da época, que a raça branca ariana era superior, então não podia se misturar com outras raças. A indígena era pagã e a africana era sem alma. Então era considerado pecado haver a mistura dessas duas raças. Todo fruto dessa mistura deveria morrer, deveria ser abandonado, deveria ser expurgado da comunidade. Um dia nasce um menino. Esse menino era um caboclo, ele era um mestiço. Para que não houvesse a necessidade de matá-lo, sua mãe, uma mulher preta, pega-o e foge com ele para uma outra região, próxima, mas ainda fora da fazenda. Essa mulher cuida desse menino, trata ele muito bem, ele cresce forte, longe daquele cenário de escravidão, mas claro, de uma forma muito precária. Com o passar do tempo, ela é recapturada e ela é entregue novamente para o senhor daquela fazenda. Vamos colocar que foram 10, 15 anos depois. Para não ser maltratada, para não ser judiada, ela revela para o senhor da fazenda o motivo pela qual ela fugiu, sabendo que era ele o pai daquela criança. Para não criar furdúncio na própria fazenda, para que ele mesmo não fosse punido pela igreja de alguma forma, ele abafa o caso. Não judia da mulher, não a maltrata, não a aprisiona, mas deixa ela novamente como escravizada. Ele então, após muito tempo, sonha com uma criança. E essa criança pede para morar com a sua mãe. Ele, entendendo da situação, fala para a mãe escravizada voltar e buscar seu filho. Esse menino estava perdido na mata, ele estava com fome, estava desesperado e por algum motivo maravilhoso, milagroso, a mãe encontra seu filho e traz ele para a fazenda. Para justificar essa história, o fazendeiro então diz que esse menino vai estar ali aprendendo algum tipo de profissão, que ele não tem vínculo familiar nenhum com nenhuma daquelas pessoas e designou aquela mulher para cuidar dele, uma criança de 15 anos, para a época um homem já formado. Conversando com os escravizados na senzala, viu-se a necessidade de um barbeiro, alguém que cortasse os cabelos e fizessem a barba daquelas pessoas. Então, essa criança aprende o ofício de barbeiro. E ele é tão talentoso naquilo que fazia, que até os próprios brancos começaram a cortar cabelo com ele. Inclusive o seu pai, que ele não sabia que era seu pai. Passou-se alguns anos, completando seus 18 anos, e sua mãe, no leito de morte, ela revela quem é o seu pai. Triste, desamparado, o homem, agora formado, enterra sua mãe e fica meditando sobre todas aquelas informações. O que poderia ser da vida dele se ele soubesse disso muito antes? Como ele poderia ter tratado tão bem aquele homem, sabendo das atrocidades que ele fez, não só com ele, mas com a sua mãe. Em um certo dia, o senhor da fazenda veio cortar cabelo com o nosso personagem. A lâmina da navalha passava de baixo para cima, fazendo a barba delicada daquele homem branco, agora já velho. E aquele homem começou a falar sobre a escravizada que tinha acabado de morrer. Como ela não faria falta, como ela estava levando embora muitos segredos da fazenda, como Deus era bom e sabe realmente o que faz. E aquilo foi levantando a temperatura
do humor do nosso personagem. Até que então, em um surto, ele decidiu cortar a garganta do senhor da fazenda. Tava lá. Ele sempre cortou com ele. A garganta, a navalha, as palavras, o sentimento. Aquele menino que foi abandonado e passou por tudo aquilo por causa daquele homem, teve a sua vingança. Cortou-se a garganta. O senhor veio a morrer, com certeza. Para não ser capturado, morto por crime de assassinato e pior, uma pessoa preta matando um homem branco. É um crime bem pior. Esse menino foge por orientação dos outros escravizados que já estavam planejando fugir, mas não viram que aquela era uma hora propícia para aquilo, mas disseram para ele qual era a direção que ele deveria fugir para encontrar um quilombo. Então ele encontra um quilombo que o adota. E depois que ele conta toda a história para o chefe do quilombo, ele é colocado como um herói dentre eles, que defendeu a honra da sua mãe e a sua própria honra, matando o senhor de escravos. Então, esse menino é acolhido pela comunidade, ele passa a proteger também o quilombo, ele começa a entender, compreender todo o mecanismo da sociedade ali, a sua origem africana, pois tinha sido negado. Ele então passa a reverenciar as divindades africanas, se conectando aos cultos africanos. E ali ele passa a exercer a feitiçaria. Como é que eu posso manipular pessoas, situações a partir disso? Ele achou aquilo fantástico. Então, de um menino desesperado, perdido, sem pai, sem mãe, ele passa a ser um grande sacerdote naquele quilombo. Infelizmente, o seu triunfo não foi prolongado. Em uma guerra entre o quilombo e as fazendas ao redor, esse menino veio a falecer. Ele passou então a ser reverenciado como um herói, como aquele que tenta ou tentou salvar o seu povo a partir da feitiçaria, sendo evocado nos cultos de Quimbanda como ancestral dessa terra. Então ele é colocado como título de Tata Marabô. Marabô era o nome a qual a sua mãe tinha lhe dado, talvez até mesmo por lápis de memória de algum nome que remetesse à África, baseado que ela não poderia contar nada a mais do que aquele simples nome, recordando que era proibido conversar sobre divindades, cultos, cultura africana, povos africanos. Esses assuntos eram proibidos nas fazendas a qual tinha escravizados africanos e descendentes. Então a única forma de preservar a sua memória com o continente africano foi dando a esse menino o nome de Marabô. Agora ele virou uma entidade. Aquelas pessoas daquele quilombo o tinham como herói, o tinham como um grande guerreiro e um grande feiticeiro. Deram a ele o título de Tata, que é um título antigo que dava aos grandes mestres, aos grandes sábios, aqueles que tinham poder místico. Vamos colocar que é semelhante ao mestre do catimbó ou da Jurema. Então o Tata Marabô, ele vai surgir a partir dessa história, e creio eu que é essa história que faz surgir a falange do Marabô, aonde hoje muitas entidades, baseado justamente na história e no jeito de tratar as situações, na própria filosofia da entidade, outros espíritos tomam essa figura para se manifestar no terreiro. Então nós temos Marabô da Encruzilhada, Marabô das Matas, Marabô do Cemitério, Marabô Toquinho, Marabô Sete Facada, Marabô Labareda. Temos diversas entidades que se tomam, que se vestem da personalidade do Marabô
para poder se manifestar aqui no terreiro e exercer ali a sua função. A entidade Marabô, por um todo, é uma entidade bastante justa. E isso é o que liga ele àquele Marabô que eu citei no começo do vídeo, que tem a ver no candomblé Queto com o orixá Xangô. O senso de justiça da entidade Marabô é a justiça feita com as próprias mãos. Não é a justiça criada na burocracia da sociedade, essa justiça do homem. Não é. É a justiça executada pela mão. Muitas vezes até considerado um miliciano, porque ele faz, segundo a sua própria vontade, a justiça, segundo o seu entendimento, executado pela própria mão. E é daí que vem o fascínio do Marabô, entidade, com a própria feitiçaria, que é o uso da energia para manipular situações conforme o seu desejo. Então ele poderia produzir justiça a partir da feitiçaria. Então, colocando parasitas, doenças, infortúnios, pragas nas fazendas, nos senhores, nas famílias de escravizados, fazendo curas através da feitiçaria para as pessoas que mereciam. E isso, na mente de Marabô, era uma justiça. Marabô, então, utiliza das armas espirituais para a sua defesa, para a sua proteção, para a sua benécia e também para as suas vinganças, para as suas justiças. No Calundum e nas outras religiões da época afro, também utilizava do poder de Marabô, o Tata Marabô, para executar os seus feitiços. Era notório a presença dessa entidade nos cultos. Ele chegava, ele rodopiava, ele era uma das poucas entidades que ajoelhava e jogava o seu corpo para trás, assim como as entidades femininas, as pombogiras, fazem até hoje. Marabô se expressava de uma forma muito leve, muito tranquila, até mesmo se compararmos isso às outras entidades da época, que geralmente eram mais carrancudas, mais duras em suas manifestações. Marabô sempre foi leve, sempre tranquilo, como se a sua paz não tivesse alteração por nada que ele fez, sabendo que tudo que ele fez foi para o bem de si, para o bem da sua comunidade e pela vingança, pela justiça. Deveria alguém ter feito isso há muito tempo. Os feiticeiros utilizavam do poder de Marabô justamente para o mesmo. Se você quer vingança, é Marabô. Se você quer justiça feita com as mãos, é Marabô. Se você quer uma bênção e você se sente judiado de alguma forma, vai até os pés de Marabô, que ele vai resolver para você. Era a forma de cativar a entidade para lidar com o seu problema e trazer uma solução. Justamente pelo uso da entidade Marabô pelos feiticeiros, essa entidade vai atravessar diversos cultos. Não só a cabula, mas todas as outras que vieram depois já tinham a presença de Marabô, até chegar na atual Umbanda e Quimbanda que temos hoje. Marabô, então, deixa de ser Tata, porque esse título já deixou de ser utilizado na Umbanda e na Quimbanda há muito tempo, para ser chamado de Exu, que é o novo título, o novo nome das entidades que se manifestavam da mesma forma que os Tatas antigamente. Então, Exu Marabô é o Tata Marabô. Algumas entidades ainda utilizam o prefixo Tata para designar quem são, como a Tata Mulamba, o Tata Caveira e tudo mais. Mas a maioria se converteu para Exu. E Exu Marabô é essa mesma entidade daquele passado. Então, quando nós necessitamos de uma justiça feita com as próprias mãos, é através de um feitiço feito com Marabô que nós vamos lidar com essa situação. Os médios de Marabô são extremamente felizes com essa entidade. Marabô é um guardião verdadeiro, aquele que zela pela integridade de seu médium ou até mesmo dos seus queridos. Marabô protege não só contra demanda, feitiçaria, magia, energia negativa, mas também defende contra injúrias morais, também defende contra calúnia, difamação, também defende contra assédios físicos, acidentes,
traumas que podem levar à destruição do corpo ou à lesão do corpo daquele médium. Marabô te acompanha de dia e de noite. Essa entidade preza pela qualidade de vida de seus médiuns, talvez sendo até um pouco duro com eles quando eles tendem a errar bastante, e costuma que isso é uma realidade. Quem é pai de santo sabe do que eu estou falando, mas Marabô, ele é firme na sua palavra, ele é firme no seu direcionamento, e ele pode ser extremamente firme com esses médiuns que não sabem ouvir um bom conselho e acaba sempre tomando as piores decisões. Então, se você incorpora o Exu Marabô, o Tata Marabô, toma cuidado. Conselho dado por Marabô é conselho acatado. Você faz, porque ele não está pensando se você vai ou não acontecer, se você vai ou não ter um acidente, se você vai ou não cometer um crime, se você vai ou não ser prejudicado. Ele tem a certeza que você vai. E o conselho dado por Marabô é para evitar que o pior aconteça. Então, por favor, se você é médium de Marabô, escute esse homem. Se você recebeu um conselho de Marabô em uma consulta, acate este homem. Ele sabe do que ele fala, porque a origem, a trajetória dele e a própria filosofia de vida deste homem tende a não mentir, tende a não dar rodeios, porque ele lida com situações gravíssimas, não com situações do dia a dia, somente com situações graves. Então, fica aí a dica. Se você gosta dessa visão que eu trago da Umbanda, da Quimbanda, e você deseja aprender um pouco mais sobre a forma com que eu educo os meus médiuns no terreiro, eu deixei público uma playlist com 7 palestras que eu dou aqui no terreiro para que os médiuns ingressem no meu terreiro. Aqui tem que estudar. Então, eu não entrego pouco, eu entrego muito conteúdo para vocês agora também lá nas palestras. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado para que você clique. Você vai ser direcionado para o YouTube e lá já está em ordem cronológica as palestras. Pode assistir à vontade. A única coisa que eu peço é deixe o like e comente para poder ajudar o canal a crescer. E deixa aqui nos comentários também se você é médium de Marabô ou se você já recebeu um bom conselho de Marabô. Eu, particularmente, devo o início da minha trajetória na feitiçaria, na compreensão da nossa religião, à entidade Marabô, que se manifestava no corpo da mãe Eni. Essa entidade me abriu muito a visão com um único conselho. Eu vou dividir esse conselho aqui com você? Não vou. Foi o presente dele para mim. Mas o conselho que eu posso te dar é: busque o seu aprimoramento mediúnico, busque um terreiro tradicional, encontre ali o seu mestre, o seu guia, o seu Marabô, para poder conduzir melhor os seus caminhos. Sozinhos, estamos sozinhos. Mas quando nós estamos num terreiro, eu não estou sozinho, nem de dia e nem de noite. E mesmo que eu me deite só, ali ainda estou acompanhado. Então, encontre o seu caminho ouvindo as entidades. Não só Marabô, mas todas as outras têm o seu nível de entendimento do mundo e pode nos ajudar a galgar uma vereda, um caminho melhor. E para completar esse vídeo, eu venho dizer que a oferenda de Marabô, gente, não é farinha com dendê. Padê é coisa de orixá, do candomblé até, porque na tradição iorubá, africana, nigeriana, a gente nem dá farinha com dendê para Exu, tá? Isso é coisa do candomblé de Queto. Então, se você quer agradar o seu Exu Marabô, faça uma boa farofa com carne de porco frita, com banana frita, com ovo, com tempero. Coloque substância, carnes cozidas nessa farofa. Realmente, da forma que você comeria uma farofa que enche os olhos de ver, é esse tipo de comida que agrada a Marabô. Comida forte,
feijoada, feijão tropeiro, uma boa sopa de galinha, aquela canja forte de galinha que é bem espessa, nada daquela coisa aguenta, mas espessa. Isso são coisas que Marabô gosta de comer. E é claro, põe a pimenta e põe a dendê. Essa entidade é baiana. E baiano que é baiano de respeito, gosta de uma boa pimenta, gosta de um bom dendê. E a bebida, é claro, é marafo. É cachaça. Não é uísque importado da Holanda, não é nada disso. É cachaça. Uma boa e velha cachaça. Faça isso. Faça uma boa comida. Faça um prato. Coloque a cachaça, coloque uma vela e chame a sua entidade. Faça a afinidade com ela acontecer através da comida afetiva. É o primeiro vídeo que eu trago essa questão de comida. Você entende sobre as oferendas de Exu, Pombogira, das próprias entidades da Umbanda, como Preto Velho, Boiadeiro e tudo mais? O que você acha de ter uma série de vídeos aqui falando sobre as comidas de entidades? Você topa? Se você topa, deixa aqui nos comentários e eu vou indo medindo aí se vale ou não vale a pena entregar esse tesouro para vocês. Mas para vocês me ajudarem, eu peço, compartilhe esse vídeo com os seus amigos macumbeiros, com o grupo que você deve ter de um terreiro ou de alguma comunidade de macumba, para você ajudar esse canal a crescer. Infelizmente o YouTube não está entregando os meus vídeos para os inscritos. Eu tenho 20 mil inscritos e os meus vídeos não passam de 500 visualizações. Então eu peço que você me ajude a ter mais ânimo de trazer vídeos para vocês. É horrível falar sozinho na internet. Então eu peço, compartilhe esse vídeo para me ajudar também. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo para você continuar maratonando no nosso canal. Por mais, eu agradeço a sua presença. Se você tem alguma observação sobre Exu Marabô, divide comigo, que eu adoro aprender com vocês também. Até mais. Tchau, tchau.